Olá, sexto ano, tudo bem com você? Bem-vindo à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elisana e hoje nós vamos falar de uma regrinha de acentuação. Não vamos falar de todas elas que nós já aprendemos no último livro, mas hoje vamos falar de uma exceção. Hoje nós vamos falar do hiato. Só que antes de entender o que é o hiato, nós precisamos conversar sobre o que são encontros vocálicos. Vocálicos me lembra de vogal, ou seja, encontros onde eu tenho mais de uma vogal juntas. E aí eu vou lembrar, encontros vocálicos são sequências de fonemas de sons vocálicos e semivocálicos em uma palavra. Quando está numa mesma sílaba, um vocal e um semivocal, ou seja, uma vogal fraca, chamamos de um ditongo, né? E aí, por exemplo, eu tenho papai, o papai. A com I é uma vogal com uma semivogal. Saudade, A com U, vogal e semivogal. História, I-A, semivogal com vogal. Todos eles são ditongos, encontro de uma vogal, A, E, O, com uma semivogal, I, U. Agora, quando temos dois fonemas vocálicos, mas eles estão em sílabas separadas, eles não ficam, como ali você acabou de ver, papai, saudade, história. Eu tenho apenas uma vogal, as duas, a vogal e a semivogal em uma sílaba. Mas quando eles estão separados em duas sílabas, nós chamamos isso de hiato. E aí você tem alguns exemplos. Sa-u-de. Ele não é mais uma semivogal, ele está com valor de vogal porque ele tem um acento, ele ficou sozinho numa sílaba. Hiato, isso também é um hiato, porque o I com o H ficou sozinho ali numa sílaba e o A na outra sílaba, separamos os dois em duas sílabas. Então, sempre que eu tenho uma vogal e uma semivogal, ou duas vogais juntas, mas na separação vocálica eles se dividem, isso é um hiato. Vamos treinar isso com esse exercício. Observe as palavras destacadas nos trechos retirados de Isso Aqui é Seu, A Volta ao Mundo por Patrimônios da Humanidade. 1. Haja saúde. 2. Não estava ruim, mas estranho. 3. Saí cedo do Brasil. 4. Nem sei dizer direito. 5. Trujillo é uma cidade curiosa. 6. Tivemos que visitar os países da América Latina primeiro. 7. Escrevi país vizinho de proposta. Agora pegue estas palavras que estão em negrito. Saúde, ruim, sair, sei, direito, curiosa, países e país. Divida essas palavras em sílabas. Vamos ver como é que ficou. Saúde, ruim, sair, sei. Direito, curiosa, países, país. Certo? Em todas essas palavras destacadas, há duas vogais que estão lado a lado. Complete agora o quadro separando aquelas em que as letras ficam na mesma sílaba e as que ficam em sílabas separadas. Então, quais são ditongo, que estão na mesma sílaba? Tem sei e direito. Quais são hiato, em que separamos as sílabas? Saúde, ruim, sair, curiosa, países e país. Eu separei em duas sílabas as minhas vogais. Mais uma, ainda falando deste mesmo texto. As palavras acentuadas fazem parte de que grupo? As que têm acento são do grupo do hiato. Nem todas as palavras desse grupo são acentuadas. Faça as questões propostas para entender por quê. Que letras são acentuadas nessas palavras? A, E, I, O, U. Qual delas? A letra I e a letra U. Essas recebem os acentos. E elas estão na sílaba átona, sem força, ou tônica, a forte. Elas estão na sílaba tônica. Essas letras são a primeira ou a segunda vogal do hiato? Ela vem no começo ou vem no final do meu hiato, que é a junção das duas vogais? Elas são a segunda letra do meu hiato.
O acento das palavras presente no quadro é explicado pela chamada regra do hiato. Complete as lacunas para saber essa regra de acentuação. Então, entre parênteses, nós temos as opções para escolher. São acentuadas as vogais quando elas forem tônicas. A, E, I, O. Qual delas? As vogais I e U, quando elas forem tônicas. A primeira ou segunda vogal do hiato? A segunda. Estiverem sozinhas ou acompanhadas de S na sílaba átona ou tônica? Na sílaba tônica. Agora explique com suas palavras por que as palavras ruim e curiosas não são acentuadas. Por quê? Porque em ruim, a letra I não está sozinha na sílaba, né? O IM, I-M. E em curiosas, a letra I é a primeira vogal, RI-O, I-O-zas. É a primeira vogal do hiato. Então, ela só pode estar acentuada se ela estiver sozinha ou se ela for a segunda vogal do hiato. Antes da gente ir para o próximo exercício, quero te contar sobre essas duas palavrinhas. Rainha, moinho, bainha. Professor, elas não são hiato? O I não deveria estar acentuado? Não. Esses daqui são exceções da regra. Sabe por quê? Porque logo depois do I tem NH. Sempre que for um hiato e logo após o I houver NH, você não acentua. Isso é exceção da regra. Vamos em frente? Agora vamos falar um pouquinho sobre um relato escrito. Olha um pouquinho o quadrinho do Calvin. Veja só esta lição de casa idiota. Eu devo escrever sobre uma aventura que eu tive. Eu não tive nenhuma aventura. Minha vida foi um grande tédio desde o começo. Eu já fui raptado por piratas? Eu já enfrentei um rinoceronte furioso? Eu já estive no tiroteio ou no bombardeio? Não! Eu nunca tenho aventuras. Que tal a vez que você atravessou a porta da garagem com o carro? Você chama isso de aventura? Eu nem cheguei na estrada. Após essa tirinha, leia comigo a proposta. Nessa tira, o personagem principal, Calvin, precisa narrar uma aventura vivida por ele, mas lamenta não ter nada de incrível para contar, tal e qual as experiências narradas em livros, como os do Robinson Crusoe. Talvez Calvin não tenha se dado conta ainda de suas próprias aventuras, por não ter descoberto aquilo que o poeta Carlos Drummond de Andrade constatou nos últimos versos de Infância. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Você também deverá narrar uma história de aventura. Se você ainda, como Calvin, acredita que não ter vivido nenhuma aventura, crie uma. Não se esqueça de dar um título e de utilizar no mínimo 15 a no máximo 20 linhas. O texto deverá ser redigido de acordo com a norma culta da língua. Antes de você começar, enquanto você vai pensando, vamos lembrar alguns detalhes. Nós estudamos relato de viagem. Quais eram as principais características de um relato de viagem? A história é contada por uma pessoa real, você, assim como os fatos serão reais. Tudo bem, nessa você pode inventar. Conta-se um ou mais episódios significativos. Sua história não precisa contar dias e dias. Escolha algumas ocasiões bem significativas. Descreva o lugar e a situação. Use detalhes. Fale de onde você estava, o momento, a hora. Forneça indicações de tempo e lugar. Quando é que foi? Ontem? Ano passado? Quando você era pequeno? Seja específico. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos. Nossa, eu estava assustado. Eu me senti bem com isso. Foi muito ruim. Foi muito bom. Coloque a sua impressão. Não esqueça disso, é importante. Parte do texto vai ser descritiva. Você vai descrever o que aconteceu. E parte você vai contar a história, a narrativa. Os verbos e os pronomes são usados na primeira pessoa porque você estará contando a sua aventura. Eu, primeira pessoa. Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica. O tempo verbal geralmente é o pretérito perfeito. Tá? Mas você pode, olha ali embaixo, usar o presente histórico. Ou seja, é a possibilidade de contar o relato em tempo presente para realçar os acontecimentos.
mas deixe bem claro a indicação de tempo, né, de quando isso aconteceu. De preferência, use o pretérito. Agora que você lembrou tudo sobre relato de viagem, volte para a produção sobre a tirinha lá do Calvin. Vamos responder algumas informações para a gente não esquecer. Qual que é o gênero textual que você precisa escrever? Você precisa escrever um relato ou narrativa de uma aventura. Qual deve ser o foco narrativo? A primeira pessoa, eu. Tem que ter título? Sim, está bem claro aí. Não esqueça de dar título. E qual que é o número de linhas? 15 a 20 linhas. E o que significa um texto estar adequado à norma culta? Significa que você tem que seguir as regras de gramática, né? A ortografia, as acentuações, a concordância, a regência verbal. Seguir as regras do bom português. Ter muito cuidado na hora de escrever tudo que a gente aprendeu na aula de língua portuguesa. Certo? Pegue seu caderno, comece pelo rascunho, verifica, faça sua autoavaliação. Quando achar que está pronto, passe a limpo. Deixe bem bonito para compartilhar com seu professor ou professora, ok? É hora de você fazer a sua produção textual. Escreva a primeira versão do seu texto, considerando que ao escrever ao relato uma narrativa de aventura, o enredo tem que contar a situação inicial, né, apresentar quem está nessa história, alguma circunstância do que estava acontecendo antes, o tempo, onde foi que acontece, o conflito, né, a sucessão de episódios que constituem a ação, o clímax, o que aconteceu, e o desfecho, como se resolveu isso. Você vai descrever as pessoas, as paisagens, o que contribuiu para a situação vivida. Né? É importante que você expresse e enfatize os seus sentimentos, as suas sensações sobre o que está acontecendo. E não esqueça, dê título ao seu texto. Não precisa ser a primeira coisa. Primeiro escreva o texto. Por último, pense num bom título para o seu texto. Certo? Agora é hora de escrever. Pegue seu caderno. E logo depois que você escrever, quando você acabar, você vai pensar em uma produção oral. Ou seja, você vai contar para alguém a sua aventura. Isso não quer dizer que você vai ler o seu texto. Não, você vai contar. Você já fez a narração escrita, agora você vai fazer a narração oral. Se prepare. Né? Anote, né, as principais informações, palavras-chave que você não pode esquecer de contar para essa pessoa, tipo datas, informações importantes, deixa ali, você pode consultar quando estiver falando com a pessoa, né? Conte por que essa situação foi especial para você, né? Então, enfatize os sentimentos que essa aventura provocou em você, as mudanças que você passou, como que você olha o mundo agora, né? As consequências que essa aventura teve, as perdas e ganhos que você teve por causa desta aventura. Minha dica, grave você contando para alguém. Grave e depois você pode mandar para um amigo ou para alguém da sua família e treinar, se ouvir contando essa história. Lembre, não é a leitura da sua produção. Produção textual e produção oral. São duas produções que você vai fazer nesta semana de língua portuguesa. Essa foi a professora Elisana e a gente se vê na próxima semana. Tchau, sexto ano!